Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 4 de outubro. Hoje nós franciscanos celebramos nosso pai, São Francisco de Assis. Ele viveu de 1181 a 1226. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam para Jerusalém, eis que à beira da estrada alguém disse ao Senhor: Mestre, eu te seguirei, aonde quer que fores. Mas Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus, olhando para um outro, disse: Segue-me. Mas ele respondeu: Eu te seguirei, Senhor, mas primeiro deixa-me ir enterrar o meu pai. E Jesus respondeu: Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Quanto a tu, vem e segue-me. Ainda um outro disse a Jesus: Mestre, eu te seguirei, mas primeiro deixa-me despedir de meus familiares. E Jesus respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos celebrando a festa de nosso pai e fundador São Francisco de Assis, que viveu, como todos nós, em épocas muito conturbadas, e que ali também ele precisou dar a sua resposta, porque ele também um dia sentiu-se convocado pelo Senhor. Ele também se sentiu atraído e encantado pelo Espírito do Evangelho, a tal ponto que foi capaz de abandonar todo o mundo que ele tinha, toda a vida que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha, para poder empreender esta grande aventura de conversão atrás do Senhor. Hoje nosso Evangelho é muito propício, porque aqui nós vamos encontrando Jesus e os discípulos caminhando para Jerusalém, caminhando para o sofrimento, caminhando para o escândalo da cruz, mas também para a glória da ressurreição. E é justamente neste caminho que Jesus vai ensinar e Jesus vai convocar sobre o seguimento. Porque é nessa estrada, é neste caminho rumo a Jerusalém, não a Jerusalém geográfica, mas a Jerusalém existencial, aquela que colocará todos nós em prova, aquela que vai representar muitas vezes perseguição, aquela que vai representar dor. É aí justamente nesta Jerusalém que nós vamos entendendo então o significado verdadeiro do seguimento ao Senhor. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz de cada dia, vem e segue-me. É no caminho e caminhando, e é justamente neste caminho rumo a Jerusalém que nós vamos encontrando esses três personagens que não trazem os seus nomes, mas que o evangelista registrou. O primeiro é ele que se oferece a Jesus. É ele que, vendo Jesus passar pelo caminho da sua vida, ele se oferece. E ele diz a Jesus: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Não sei se Jesus duvidou da vocação dele. Não sei se Jesus pressentiu uma vocação ou um seguimento inconsistente. Eu só sei que Jesus vai dizer para ele: as raposas têm suas tocas e os pássaros dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus está falando de um seguimento que vai exigir desprendimento, que vai exigir pobreza, que vai exigir austeridade. E nós não sabemos se ele acolheu esse pedido de Jesus. Um pouquinho mais adiante é o próprio Jesus que vai convocar alguém. É Jesus que vai dizer: vem e segue-me. E ele vai dizer: eu te seguirei, Senhor, mas primeiro deixa-me ir enterrar meu pai. Ele tinha esse direito, porque o filho tinha o direito de enterrar o seu pai. Aqui nós não sabemos se era uma morte física, ou aqui nós não sabemos se era aquela morte que o filho pródigo estava morto e voltou à vida.
O que nós sabemos é que Jesus apresenta para ele um segmento ainda muito mais radical. Deixa que os mortos enterrem seus mortos, quanto a tu, vem e segue-me. O terceiro também é ele que se oferece a Jesus. É ele que diz, eu te seguirei, mas primeiro deixa-me ir despedir-me dos meus familiares. E Jesus também vai exigir algo muito difícil, o despreendimento dos laços familiares, o despreendimento dos laços afetivos. Isso não significa deixar de amar, isso não significa deixar de zelar, de cuidar, mas isso significa não estar com o umbigo preso nessas relações, porque uma nova família está sendo gerada. Uma nova história está sendo gerada, onde o amor a Jesus será um amor indiviso, e onde o amor a Jesus estará também acima de todas as coisas, um amor incondicional. Por isso Jesus vai dizer a esse terceiro, quem pôr a mão no arado e olhar para trás, não é mais apto para o reino de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, todo segmento é uma convocação de Jesus, porque isso é a palavra vocação, convocação. E o Senhor fará exigências diferentes para todos aqueles que foram convocados. Ele não vai exigir a mesma coisa de um homem ou uma mulher que fora convocado para vivenciar o seu matrimônio santo como caminho de salvação, caminho de santidade. Ele não vai fazer a mesma exigência a um padre, a mesma exigência que ele vai fazer ao casal, como também ele não fará a mesma exigência a um frade, a uma freira, do que a exigência que ele fará a um padre. Serão exigências diferentes, porque as místicas são diferentes, as experiências serão diferentes. A espiritualidade de um religioso frade e de uma religiosa não pode ser a mesma espiritualidade de um sacerdote diocesano, de um padre diocesano, como também não pode ser a mesma espiritualidade dos casais. Cada exigência, ou melhor, cada vocação trará exigências diferentes. E cada exigência diferente também exigirá uma espiritualidade diferente, onde nós não podemos nivelar todas no mesmo nível, porque as exigências são diferentes. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, hoje Jesus vai propor para todos aqueles que ele convoca, ou para aqueles que se oferecem a eles, que se apresenta a ele, a radicalidade do Evangelho. Uma vida austera, uma vida pobre, uma vida desprendida dos laços afetivos e familiares, para que assim a gente possa ser livre para poder percorrer o mundo e anunciar o Evangelho. Livres para gritar o Evangelho. Nosso Pai São Francisco propõe justamente aos frades menores, desde o início, esta lógica. Se vocês tiverem dinheiro, vocês precisarão de portas. Se tiverem casas com portas, precisarão de muros. Se tiverem muros, precisarão de armas, cachorros, para poder proteger aquilo que vocês têm. Mas se vocês lutarem para não terem nada, então vocês também não estarão ocupados e nem preocupados em defender as poucas coisas que têm. Porque onde está o seu tesouro, estará também o seu coração. E Jesus convoca a todos nós para vivermos então uma vida austera, pobre, humilde, livre, totalmente livre. Principalmente livre dos laços afetivos e dos laços sanguíneos, porque uma nova família será gerada, a família que Jesus iniciou, onde fazer a vontade do Pai é o que vai fazer com que eu e você sejamos pais, mães, irmãos e irmãs de Jesus. Logo mais às 7 horas da manhã, eu estarei celebrando a missa de São Francisco aqui em nossa Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, às 19 horas na comunidade São Francisco, no bairro José Eloy. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Mas Ele é o exemplo de vida que eu trago no coração, o espelho da perfeição, Francisco de Assis. Viva São Francisco!